Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Além dos nossos habituais comentadores, o Francisco Mendes da Silva, no Nascimento e o Jorge Adolfo, hoje temos connosco o nosso querido amigo João Azevedo. O João Azevedo é deputado no Parlamento e vereador na Câmara Municipal de Viseu e candidato, suspeita-se, à autarquia, e portanto estamos aqui para discutir algumas questões de âmbito regional e algumas nacional, e portanto obviamente que é um encontro de 5 amigos, e portanto estamos aqui para discutir, obviamente para que possamos transmitir à nossa região pontos de vista diferentes. E portanto, começava por pedir aqui ao João Azevedo um balanço após estes 15 anos de mandato como... 15 meses, perdão, parecem 15 anos, não, de deputado, de vereador da Câmara Municipal de Viseu, um mandato do que o surpreendeu positivamente e do que o surpreendeu negativamente. Muito bem, antes de mais queria agradecer o convite, com tão distintas personalidades de Viseu, podermos aqui fazer um bocadinho da discussão política da região e do país e do Conselho de Viseu, e naturalmente, que ir direto à pergunta, dizer-vos que os últimos 15 meses foram uma consequência do trabalho que fizemos desde 2021 para a frente, mais localizado no Conselho de Viseu. É um processo de aprendizagem, é um concelho muito grande, com várias características, com várias identidades, e nós temos feito um acompanhamento permanente junto das populações, junto das instituições. O território é preciso ser conhecido, ser palpado no bom sentido, no sentido de percebermos como é que nós podemos comunicar problemas, necessidades, mais-valias, características que possam ser usadas como um território forte, um território de futuro. Aliás, Viseu, eu costumo dizer isto, é um porta-aviões hoje que infelizmente não tem um guião que possa responsabilizar o Conselho como Conselho de Futuro e de liderança da região centro. Viseu tem hoje a capacidade de poder demonstrar a quem pode investir em Viseu como um Conselho de Futuro, mas efetivamente hoje o guião político que é utilizado no Conselho de Viseu não é apelativo para que possamos ter mais investimento privado e mais investimento público. Essa é a nota principal. Depois dar nota também que na relação política nós sentimos evidentemente que há aqui uma mudança relativamente ao pensamento a médio e a longo prazo. Achamos que o que está a acontecer no Conselho de Viseu é um sinal de confiança numa alternativa política que está a acontecer e que vai acontecer no futuro. Mas do ponto de vista negativo, já disseste o que é que te impressionou negativamente, portanto, no fundo é um porta-aviões no Rio Pavia que não tem liderança, segundo na tua perspectiva. Sim, sim. E o que é que impressionou positivamente no Conselho de Viseu? Positivamente é a dinâmica que existe no Conselho. É um Conselho pujante, com muitas pessoas, um território forte, com uma identidade muito forte, com uma história muito grande. E ao fim e ao cabo eu estou convencido que é necessário abrirmos a todas as vizinhanças e a todos os vizinhenses a capacidade de poder imprimir um projeto de futuro. Aquilo que eu sinto é que hoje Viseu tem uma colocação territorial e política adotada há muitos anos, há décadas, e que eu acho que há aqui uma faixa etária e um espaço social que pretende uma alternativa política de forma a estar a fazermos políticas de maior proximidade, de mais humildade, de fazer uma aliança com os setores sociais e profissionais. O poder político local, como o nacional, e lá iremos certamente ao poder nacional, tem que fazer uma aliança direta com setores profissionais. Não pode estar de costas voltadas, não pode haver aqui pré-determinações relativamente àquilo que pretende fazer. Nós temos que fazer alianças com os setores profissionais, com os setores sociais, de forma a contribuirmos para que seja um Conselho que não seja tanto, ou que não seja manicaísta como está a ser. E como é há alguns anos atrás. Ou seja, o que é certo é que a questão mais positiva é a identidade das mulheres e dos homens que querem manter um Conselho pujante e que se afirme no território nacional. Nós não podemos ter um Conselho que está sempre a dizer que a culpa é dos outros. Um poder político a dizer que a culpa é sempre dos outros, a culpa é do poder nacional, a culpa é do poder regional, a culpa é sempre dos outros, é o passa-culpas. Pego nessa deixa e passo aqui a palavra ao Nascimento. Nuno, queres atirar a primeira pedra? A primeira pedra? Eu lembro-me,
voltando atrás, ou seja, na campanha de 2021, quando fizeram a campanha, num dos seus comícios, o João Azevedo assumiu o compromisso, ou afirmava a vontade, de tornar Viseu líder em investimentos europeus. A expressão foi exatamente assim. Na mesma campanha, na entrevista que deu ao Jornal do Centro, valorizando o papel e a importância regional de Viseu, enfatizou logo aí nessa entrevista promessas que, não sendo de competências municipais, haveria de, ou de execução municipal, haveria de potenciar. Ou seja, envolvido este tempo, sendo o Partido Socialista governo, acha que, e sendo assumido já por si, que vai ser candidato nas próximas eleições, acha que vai estar à vontade com temas como a barragem de Fagilde ou a ferrovia, quando chegar à altura da campanha eleitoral? Quer dizer, estes temas parece que são importantes, acreditando que, por exemplo, os da saúde que estão... Está para já, 2050 é já ali. Portanto... Acreditando que no tema da saúde, a questão das urgências e do Centro de Oncologia, as coisas estão lançadas e esperamos que em 3 anos as coisas saiam do chão. Quer dizer, mal feito fora. Mas pelo menos da barragem de Fagil e da ferrovia, acha que quando chegar à altura estará em condições de tratar os temas? Eu vou começar pela ferrovia. Isto é uma ferida que está em Viseu. A ferrovia saiu de Viseu com a importância que tinha no final da década de 80, entre 89 e 90. Foi desativada, como sabemos, por uma opção política de então, em que o incremento nas apostas da mobilidade rodoviária estavam a um nível com acelerador elevado. Ou seja, o Estado, o país, decidiu que as rodovias tinham essa prioridade. E a ferrovia foi ficando para trás. O que é certo é que, em meados de 2016, num Conselho Regional do Centro, em Castelo Branco, foi decidido que se priorizava a modernização da linha da Beira Alta. Um investimento de centenas de milhões de euros. A linha da Beira Alta está a ser requalificada. Essa obra foi decidida num governo do Partido Socialista, podia ter sido outro governo. Eu era presidente do Conselho Regional do Centro e tivemos uma larga maioria de autarcas e de pessoas que faziam parte desse Conselho Regional a votar favoravelmente essa decisão. Sendo certo que o Plano Ferroviário Nacional, que foi apresentado há poucas semanas, no LNEC, foi apresentado pelo seu ministro, o então Ministro das Obras Públicas, o Ministro Pedro Nuno Santos, e o atual Primeiro-Ministro, e foi dito de uma forma clara que a ligação a Viseu era uma das prioridades. Eu só lamento é que esta decisão deste Plano Ferroviário Nacional, que ainda vai ao Parlamento e que vai a Conselho de Ministros ainda, está em discussão pública, está em consulta pública, eu só lamento que esta decisão não tenha sido tomada há 20 anos atrás. Porque hoje já não estamos a discutir 2050. Todos nós, sim. E o Dr. João Cota acompanha de perto sempre este assunto. Se nós tivéssemos tomado essa decisão há 20 anos atrás, hoje não estamos a falar de 2050, hoje estamos a falar de 2030. Não está no PNI, não está no CEF, mas vai estar no Plano Ferroviário Nacional como lei. Ou seja, e, portanto, lançou-se sementes para que possamos ter esta ligação a Viseu numa plataforma intermodal, de forma a que possamos ter aqui, definitivamente, nas próximas décadas, um terminal ferroviário. Sabemos todos que no plano de diretor municipal estão identificados 2 corredores para que essa linha possa ser feita, mas, como digo, a culpa é sempre dos outros. Eu estive sempre do lado daqueles que querem fazer acontecer alguma coisa, tentar resolver assuntos do passado, tentar resolver assuntos que estiveram sempre parados. E outras pessoas, eventualmente, estão a dizer sempre que a culpa é dos outros, que não acontece nada, que isto é um território infeliz, são os calimeros da vida, e eu não gosto de fazer política assim, não a faço, e acho sempre que temos a esperança de poder concretizar este assunto tão caro aos vizienses, e que, infelizmente, deixámos de ter esta linha, esta opção ferroviária há muitos anos atrás, e que nada foi feito até agora. Se vocês repararem, a linha da Beira Alta é a segunda intervenção de modernização que tem nos últimos 30 anos, ou 35 anos. E aqui não foi feito. E até agora há descarrilamentos. E falar noutra questão que é fundamental. A Associação Douro, a associação que está hoje a fomentar na discussão pública, na consulta pública, alguma força, a prestar alguma informação e a tentar promover força naquele território de Trás-os-Montes, justificando que essa é uma opção viável,
vai aparecendo na comunicação social como tendo a esperança, a secreta esperança de poder ter esse eixo ferroviário. Bem, em Viseu, a única coisa que nós sentimos foi a preocupação dos agentes que nós todos conhecemos, desde o setor empresarial, o setor industrial, o setor comercial, o poder político, mas o que é certo é que quem deveria ter tomado a iniciativa nesta consulta pública não tomou. Eu não sou o Presidente da Câmara de Viseu. Eu não sou o Presidente da Câmara de Viseu. Portanto, tinha que haver um salto para que fôssemos à procura desta opção. No Plano Ferroviário Nacional não tenho dúvidas nenhumas que esta opção vai lá ficar. E, portanto, é uma decisão do Governo com os agentes políticos da região. Quanto à questão da barragem de Fagilde, em meados de 19, foi com a presença do Sr. Ministro de então, João Pedro Matos Fernandes, e do falecido Secretário de Estado João Ataíde, do então Presidente da Câmara, falecido Dr. Almeida Henriques, e dos outros Presidentes de Câmara, foi anunciado a Viseu foi anunciado a barragem de Fagilde, a nova barragem de Fagilde. Foi nesta data que foi anunciada. A APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, está a desenvolver um projeto que vai, naturalmente, terminar numa nova proposta que é a construção desta barragem. E eu tenho a convicção que nos próximos anos o problema do abastecimento de água ao domicílio, a capacidade de colocarmos água no setor industrial, a capacidade de podermos colocar água no setor agrícola, que também é uma preocupação, e na área florestal, tem que ser uma preocupação de todos nós. Mas eu só vejo falar na questão da barragem de Fagilde agora como se fosse um dado novo. Não, está aqui na história. No Salão Nobre da Câmara Municipal de Viseu, onde estavam os Presidentes de Câmara de Penalva do Castelo, de Mangualde. Porquê é que não aconteceu? Não está a ser desenvolvido o projeto neste momento. Sim. Da Agência Portuguesa do Ambiente. Estamos a falar de meados de 2019, passou 2021, 22 e, portanto, todo este processo deu esse seguimento e agora a APA fez um acordo com a Câmara Municipal de Viseu no sentido de desenvolver o projeto e eu estou em crer que nos próximos meses, semanas, possamos ter uma decisão final para que essa obra seja concretizada num prazo. Nós sabemos todos que isto demora entre 5 a 10 anos, a execução, a preparação do projeto, a preparação dos procedimentos, o lançamento do concurso e a própria execução. Aquela barragem tem que ser afundada, a atual barragem tem que ser afundada. E, portanto, só depois dela se ter concretizada, fora aquilo que são os serviços de acompanhamento e de abastecimento de água que são laterais à barragem de Fagilde. Aquilo que me é dado perceber enquanto cidadão, e admito que não seja um cidadão demasiado atento a este tipo de detalhes, é que nos últimos anos, e nos últimos anos, claramente, o Partido Socialista tem estado no poder a maior parte do tempo, mas no fundo, aquilo que nós sentimos, aquilo que eu sinto é que Viseu tem perdido protagonismo e capacidade de influência. Portanto, para mim, a visão mais imediata é o IP3. O IP3 era suposto estar requalificado em 2022, depois veio Pedro Nuno Santos a dizer, não senhor, em 2024 e daqui não falha, e basta passarmos no IP3 para vermos que não vai ser em 2024 e, portanto, é uma data indeterminada. E, portanto, eu passava aqui a palavra ao Jorge Adolfo. Não vou ser eu a responder quando é que o IP3 vai ser requalificado. Sim. Agora, efetivamente, nós já aqui debatemos... Mas soubemos que foste sondado para Ministro das Infraestruturas e que recusaste porque era incompatível com... Não. Eu se preencher o questionário acho que vou passar. Agora, parece-me que isto é um assunto demasiado sério, não só para Viseu, mas para a região, para Coimbra, para a região centro, para o país. Sim. Nós já aqui debatemos várias vezes a questão do IP3, já lamentámos continuarmos a falar de uma obra que, infelizmente, ainda não está ao serviço de todos, não é? Concluída ao serviço de todos, mas eu antes de abordar esta questão com o João Azevedo, a quem também agradeço em nome pessoal o ter vindo conversar aqui connosco, há um aspecto que eu lhe queria colocar e que tem a ver com a dinâmica que ele procurou imprimir como candidato nas últimas eleições e como candidato ou pré-candidato, teremos que dizer assim, para as próximas eleições, que é a sua proximidade e, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, enfim, na comunicação social, é a sua presença
sempre ao lado das pessoas, das associações, em todos os cantos do nosso concelho. Isto é uma pergunta fofinha. É uma pergunta não é uma pergunta fofinha, é uma pergunta que se liga a uma segunda pergunta e que pode ser já metida, que é: o Partido Socialista nunca ganhou as eleições em Viseu, nunca ganhou as eleições autárquicas em Viseu, Concelho de Viseu. E neste momento parece que está adotou uma estratégia nova, que é essa. Parece-me que, apesar de não ter ganho nas últimas eleições, mas o candidato não se foi embora, ficou e está aí. Ou o pré-candidato para as próximas. Portanto, dá a ideia que há aqui uma mudança significativa de estratégia. Será que isso vai levar a uma mudança de protagonista no Rossio nos próximos anos? Porque há trabalho que é preciso ser feito. E, nomeadamente, falámos aqui da barragem de Fagil, quer dizer, que é um assunto demasiado sério para as populações, não é? Outra pergunta fofinha, não é? Responder ao IP3, a questão, que o IP3 é uma pergunta e é um assunto certamente dos mais sérios que nós temos aqui a tratar, mas relativamente àquela questão que me colocou do facto de fazer política de uma forma diferente, eventualmente. Eu sou muito feliz a fazer isto, gosto mesmo muito de fazer isto. Isso nota-se. Porque apaixonei-me, e eu quando digo isto de uma forma genuína, não é aqui nenhuma expressão para cativar o que quer que seja. O empenhamento que nós colocamos na nossa atividade faz que também cresça essa responsabilidade perante nós próprios, perante a equipa, mas também perante as pessoas que acreditam em nós. Nós tivemos 20 mil votos. Portanto, nós não podemos defraudar 20 mil votantes que deram colocaram a confiança no boletim de voto no dia das eleições. E eu tenho feito ao longo da minha vida política de grande proximidade e política pela positiva. Eu não gosto nada de ouvir aquela ideia de que, em vez de construir pontos, constroem-se muros, em vez de construir oportunidades, constroem-se dificuldades. Parece que está sempre tudo mal, que o território não tem futuro, que as pessoas estão sempre, em vez de fazerem sedução política de forma a atrair o investimento, estão sempre a arranjar confusões. Eu acho que nós devemos usar o território como uma arma positiva, criar oportunidades. E, portanto, o trabalho que nós estamos a fazer no território é para fazermos laços de confiança, para criarmos laços de confiança desde a pessoa apartidária, a pessoa mais pobre, a pessoa com mais posses, ao mais humilde, ao maior empresário, às pessoas mais à direita ou mais à esquerda, àqueles que não têm nenhuma identidade ideológica, aproximarmos-nos para fazer a tal aliança sectorial com as pessoas e com a comunidade. Quanto ao IP3, eu queria dar aqui uma coisa ao Dr. João Cota, que eu acho que representa bem aquilo que o Dr. João Cota aqui referiu. É uma capa de outro jornal, não é do Jornal do Centro, mas esta capa representa verdadeiramente, e eu quero lhe dar assim, tem isso de certeza, é uma fotografia que representa um momento importante na decisão do IP3, e eu queria dizer o seguinte: o IP3 é uma ferida antiga que está aqui. Eu fui o primeiro subscritor de uma petição e trabalhou muito para isso. Da petição do IP3, e portanto, mas um facto é que, passados 4 anos, isto foi aqui a data em... Está aqui a data, portanto... Mas, ó, João Azevedo, mas eu vou à questão do IP3, porque o IP3 isto tem que passar a ser sério, passar ao Francisco. Não, e é mesmo assim. O IP3, neste momento, o projeto de execução do IP3 entre Vila Chatzá e as bombas da CEPSA, antes da ponte da Aguieira, está neste momento a ser avaliado pela Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, estão a fazer, certamente, sugestões às infraestruturas de Portugal para poder fazer as devidas alterações que eles exigem, que a APA exige como fundamentais para que o processo termine e que coloque à disposição das infraestruturas de Portugal a possibilidade de ter a anuência orçamental via Ministério das Finanças e, depois disso, fazer o lançamento do concurso desta primeira fase entre Viseu e a passagem superior na barragem da Aguieira. É uma extensão de dezenas de quilómetros, que vai ter perfil de autoestrada de via dupla sem portagens,
E este é o primeiro passo. Bem, podem perguntar, bem, mas e depois, como é que é feita a parte seguinte? É que nós ainda não chegamos foi a esta. E é importante é que o Estado português, o Estado, os governos, de uma vez por todas, assumam a responsabilidade de que iniciaram este projeto, que é um projeto de vida para a região, para as várias gerações, para as empresas, para a saúde, para as pessoas, para acabar com problemas gravíssimos de sinistralidade, para dar mais competitividade ao território. Ou seja, o IP3 está naquela fase em que nós podemos dizer que mais mês, menos mês, depois da APA poder dar o contributo final e as infraestruturas poderem avançar, possa avançar. Há uma coisa que eu sei. O atual Primeiro-Ministro tem como prioridade, das prioridades na região, o início desta obra do IP3. Muito bem, deixa-me passar agora ao Francisco, ele está aqui. Agora acabaram as conversas, não é, macias, mais fáceis, agora é sério, agora é entrada a pé juntos. Não, eu percebo que tenha demorado a chegar aqui, porque ou veio de comboio ou veio pelo IP3 e, portanto, a conversa, mas verão que eu não estou aqui para entrar a pé juntos propriamente dito, mas gostaria de começar por dizer o seguinte: eu reconheço uma coisa no João que é bastante distinta da história do Partido Socialista aqui, que é aquilo que já foi aqui referido, a vontade de ter um caminho de longo prazo. Não ganhou as últimas eleições, e ao contrário do que aconteceu com outros, não foi para casa ou fazer outras coisas. Isso eu reconheço. Isto tem, no entanto, parece-me a mim, um outro lado da medalha que pode ser menos favorável. E que é uma ideia com a qual eu fiquei nas últimas eleições autárquicas, que é a ideia de que o PS em Viseu se está a preparar para poder ser Câmara depois de o atual ciclo político se esgotar naturalmente. Em vez de estar a forçar o esgotamento mais rápido do ciclo. O que é que eu quero dizer com isto? Parece que, enfim, estão a lançar as sementes para, enfim, um dia o Fernando Ruas não se há de poder recandidatar, porque a vida é o que é, e aí o PS quer estar, enfim, sedimentado já, em vez de como teve, a meu ver, a oportunidade de o fazer, se não tivesse sido tão conservador na última campanha, tentar já ganhar, e acho que o resultado, que foi um resultado ótimo, mostrou, a meu ver, que talvez fosse possível. Eu digo isto porque era muito difícil distinguir os dois projetos. Parece-me que o PS, de certa forma, eu percebo que seja justificado, nunca quis, percebeu uma coisa, percebeu que talvez Viseu seja uma cidade mais centrista, direita, por um lado percebeu que Viseu é uma cidade e um concelho reconhecido ao Dr. Fernando Ruas, não podemos pôr claramente reconhecido, e portanto, acho que o PS se retraiu muito em fazer um combate político em que marcava muito as diferenças políticas, diferenças de estilo, ou seja, retraiu-se muito, a meu ver, de fazer um combate político em que mostrava porque é que o PSD com Fernando Ruas era uma solução do passado e não uma solução do futuro. Notou-se isso também quando grande parte, e eu se calhar também mandarei nisso, ou seja, quando grande parte do discurso que havia sobre as possibilidades reais, havia essa percepção, as possibilidades reais do PS desta vez ganhar, estava muito presa, às vezes, àquela ideia de que o PS estava a ir buscar algumas pessoas do PSD nas freguesias. E isso tinha mais uma vez aquele lado, o reverso da medalha, que é a ideia de que o PS não tem propriamente uma alternativa, não tem uma alternativa distintiva, quer é ser o mesmo quando o Fernando Ruas for embora. Eu percebo isto tudo, mas há um momento, João, que é preciso que o guião político, como referiu há pouco, o guião político da alternativa seja colocado em cima da mesa. Porque é verdade que o IP3 e a rede ferroviária, chegar a Viseu, de outra forma, é muito importante.
Mas isso não nos distingue nenhum de nós aqui. Certo. Nem nos distingue do Fernando Ruas. Certo. Portanto, eu gostava de lhe perguntar duas coisas, mais concretamente. Se me consegue dizer, para ilustrar esse guia político, que é um guia político da alternativa, e falou logo, e gostei muito que tivesse dito no início, sobre a atração de investimento designadamente privado, 2 ou 3 medidas concretas, imediatas, e que sejam do poder do município de Viseu, poder direto do município de Viseu, que, se fosse Presidente da Câmara amanhã, tentaria implementar. E uma segunda pergunta, que é mais de análise política, mas eu não queria deixar porque tem a ver com mudança de ciclo que eu gostava de falar, que eu gostava de lhe colocar, tem a ver com o seguinte. Eu não estou certo, mas tenho uma sensação nesse sentido de que talvez o bom resultado do PS, cá em Viseu, também tenha beneficiado, viu-se alguns meses depois, do bom ciclo que o PS a nível nacional levava. Ninguém previa isso, que toda a gente previa uma vitória do PS, mas ninguém previa uma vitória com a maioria absoluta. A verdade é que ela aconteceu. E o que eu lhe pergunto é se não receia que o melhor ciclo do PS em Viseu que pode vir a seguir possa ser, de certa forma, travado com o contraciclo a nível nacional do Partido Socialista. A alternativa, eu começava pela alternativa distintiva. Vamos lá ver uma coisa. Nós não podemos esquecer a história do Conselho de Viseu. Quem achar que isto se resume a partidos, ainda por cima disputando eleições com uma pessoa que foi Presidente de Câmara durante 24 anos, estava a meter a cabeça dentro da areia. Porque, e a prova foi, acabou de a referir o Dr. Francisco Mendes da Silva, foi o facto do PS só ter ganho uma vez no Conselho de Viseu, nas legislativas. Ou seja, nós tínhamos que abrir à sociedade civil... Ganhou. Uma vez. Agora? Sim, ganhou. Mas tínhamos que abrir à sociedade civil e atrair, fazer alianças com a sociedade civil. Eu não estou a dizer o contrário. Deixa-me só dizer o que eu sinto é que a sociedade civil também está à espera de coisas diferentes, alternativas. Certo, já lá vamos. Oposição, ruptura. Certo, É? mas vamos lá ver uma coisa. Com todo o reconhecimento que nós possamos certo, ter. Certo, mas a questão aqui é esta. Nós não podemos fechar isto aos partidos. Isto não é uma luta entre PS e PSD. Não estou a dizer não isso. É. Não pode ser. Aliás, eu tenho tentado desfazer um bocadinho essa ideia que está dentro, a epidérmica, em algumas estruturas partidárias. Eu ouço dizer sempre que, falando não do PS, mas do Partido do Poder em Viseu, que o PSD está sempre acima disto tudo, quer dizer, e eu acho que a política tem que ser feita de uma forma diferente. Eu acho que, em primeiro lugar, estão as pessoas. As pessoas, sejam elas de que orientação política ou partidária possam ser. E, portanto, nós quisemos ir à procura de alternativas de pessoas que pudessem dar aqui também o seu conhecimento, o seu pensamento e acrescentar eleitoralmente. Isto faz-se de votos. Nós podemos ter o melhor programa do mundo, o melhor projeto do mundo, chegar às eleições. Não ganhamos, o nosso projeto, o nosso programa não é feito. Aliás, nós tivemos um programa político apresentado à população e, portanto, foi votado, foi testado. E dizer outra coisa, que é importante referir. Por uma situação de excepcionalidade, com o falecimento do Dr. Almeida Henriques, o Dr. Almeida Henriques era o candidato natural à Câmara Municipal de Viseu. Deixou de ser quando faleceu. E, portanto, essa mudança também criou aqui alguns reajustamentos naquilo que era a estratégia política. Nós estamos a falar dos últimos 6 meses, de 5 meses, quando nós andávamos em campanha, ou pré-campanha, há quase há um ano, portanto, para trás. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi dar complementariedade de pessoas, de personalidades à nossa candidatura e não fechar isto nos partidos. Eu cada vez, e não é também um sinal de oportunidade ou dizer que os partidos estão todos numa situação mais difícil, não. Sempre fiz isso, dessa maneira, no Conselho, onde eu estive como Presidente da Câmara, alarguei sempre o espectro de apoio. Mas em relação àquela pergunta que o Francisco fez, que é muito interessante, sobre as 2 ou 3 medidas... 2 ou 3, eu ia lá. 2 ou 3 opções que nós devíamos fazer imediatamente com o orçamento municipal. Porque nós também sabemos que hoje a maioria das decisões vai de encontro àquilo que são os territórios que têm a possibilidade de ter fundos comunitários. E o orçamento municipal acrescenta ou incentiva ou acelera esses investimentos que são decididos nas plataformas regionais, nacionais e em Bruxelas.
E, portanto, o que é que eu faria imediatamente? Iria imediatamente ampliar ou iniciar um processo de uma infraestrutura industrial, uma infraestrutura industrial moderna, que nós faríamos, uma infraestrutura moderna que pudesse captar investimento privado a sério, em que pudéssemos ter mais chão de fábrica, mais investimento privado nas áreas das tecnologias, em que pudesse captar mais gente jovem, ou que conseguisse manter os jovens que hoje têm que sair de Viseu, ou que têm que sair dos concelhos limítrofes para fora, para Lisboa, para o Porto, etc. Dar-lhe nota, por exemplo, que agora está muito na voga a questão dos nómadas digitais. Iremos apresentar um projeto de resolução rapidamente sobre essa matéria. Os nómadas digitais hoje podem ser uma oportunidade de ouro nesta região do país, onde podemos ter pessoas que vêm de fora para poder trabalhar aqui, onde vamos ter que ter redes de comunicação fortíssimas, autoestradas da comunicação que sejam de ponta, para que esses nómadas digitais possam trabalhar, estar aqui em Viseu, possam estar noutros concelhos aqui à volta, e que possam trabalhar para o norte da Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, mas que possam ter aqui a sua vida, construir a sua vida, a sua família, ter aqui os seus filhos e criar riqueza nesta região. Dizer, antes de dar mais 2 notas de investimento, a questão da importância de Viseu relativamente aos outros concelhos. Viseu não pode ser um concelho que faça a canibalização dos outros concelhos. Viseu tem que liderar este projeto e tem que ser a âncora para a captação de investimento coletivo. Tem que haver aqui um entendimento entre autarcas que possam puxar esta região. O Distrito de Viseu perdeu muita gente nos últimos censos, perdeu muita gente. E, portanto, nós temos que tentar contrariar agora com a vinda de comunidades que estão a chegar a esta região, que possamos ter mais habitação, que possamos ter mais escolas adaptadas aos novos tempos e que possamos ter, por exemplo, mais cuidados primários. O PRR tem uma dotação financeira de milhões de euros para a construção de novas unidades de saúde, extensões de saúde. Nós não podemos estar só... E estamos a falar de cuidados primários, não de cuidados hospitalares. Os cuidados primários têm que estar mais estendidos para as populações. Outra opção, oportunidade através do PRR para a criação de extensões de saúde de proximidade junto das populações que hoje... João, mas um facto é que tivemos se aqui juntam. A questão do centro oncológico, a questão daquele centro de saúde. Cuidados primários, vamos lá. Cuidados hospitalares, vamos lá já. Cuidados hospitalares. Muito bem, Dar nota. Mas em relação a investimentos empresariais, que era a pergunta de Francisco. Já respondi. Primeira prioridade, disse isso várias vezes na campanha, além dos investimentos que são obrigatórios do Estado aqui em Viseu, é preciso ter força política. E não é só força política do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara tem que criar alianças junto da sociedade civil para fazer força junto de Lisboa para poder atrair investimento público, que alavanca também, naturalmente, investimento privado. Investimento privado, áreas de localização empresarial. Viseu, infelizmente, viu-lhe chumbada a candidatura da nova área de localização empresarial em Viseu. Foram aprovadas 5 na região centro, Viseu não foi aprovada. Viseu viu reprovada os bairros digitais na cidade de Viseu. Viseu viu os centros tecnológicos de educação, não teve um aprovado em Viseu. Ou seja, há aqui uma inércia relativamente à capacidade de ir à procura de investimentos junto dos fundos europeus para investir em Viseu. Mas volto novamente à questão que me foi colocada. Área industrial, área empresarial, para captar mais emprego, mais indústria, mais novas tecnologias, para atrair mais gente para trabalhar no Concelho de Viseu. Saúde, cuidados primários. Ter mais janelas, front offices, para que as pessoas não tenham que estar a ser afuniladas nas unidades de saúde que estão hoje em Viseu. Jogueiros, Nova de Santo Eutónio, na rua que foi inaugurada no dia 7 de dezembro de 2022, no prédio alto da Segurança Social, como é conhecido. Ou seja, nós temos que despertar a polarização de mais unidades de saúde no território para dar mais confiança a quem pode viver para cá. É termos mais jovens a viver para cá. E depois outra questão que é fundamental, na minha opinião, é conseguir fazer, reagrupar e poder retomar aquela política que foi feita nos últimos anos, que é o marketing territorial de Viseu. Viseu hoje perdeu a marca distintiva que estava a ter na cultura, no turismo, e que deixou de ter mais. E última questão,
e eu terminaria imediatamente. Então, retomava a ideia... Foi por isso que convidaram o Jorge Sobrado para candidato na lista? Não, o Jorge Sobrado foi um vereador da Câmara Municipal de Viseu, foi elemento do gabinete do anterior Presidente da Câmara. Tenho muito respeito por todas as pessoas que passaram no exercício das funções autárquicas. E dito isto, eu acho que o Dr. Jorge Sobrado teve o seu papel em Viseu, como outras pessoas tiveram, e portanto... Mas na altura tentaram, não é? Não, por acaso, há aqui, eu também não fujo a nenhuma questão. O Dr. Jorge Sobrado, na altura, que era vereador da Câmara Municipal de Viseu, deixou de estar em regime de permanência, certo? Não estou aqui a dizer a cometer nenhum erro relativamente àquilo que foi a história da Câmara nos últimos anos. Deixou de estar. E, naturalmente, começou a haver alguma preocupação por parte de estruturas políticas para perceber qual era o caminho que podia estar a ser seguido por o Dr. Jorge Sobrado e aquilo que tinha sido a mais-valia em algumas áreas, porque é reconhecido publicamente. Agora, há uma coisa que eu lhe quero dizer. Não foi uma coisa objetiva, o que me está a perguntar. Houve, naturalmente, algumas conversas, mas não foi nada decidido, não foi nada avaliado de uma forma objetiva e, portanto, o Dr. Jorge Sobrado seguiu a sua vida. Foi convidado? Não. Vamos passar aqui. Não. Diga. Se tivesse sido, não havia mal nenhum. Não é mal nenhum. Precisamente na sequência do que disse. Aquilo profissionalmente reconheceu a importância que o papel dele teve no marketing territorial, etc. Era o que mais faltava. O Dr. Jorge Sobrado, mais do que isso, teve ainda agora, naturalmente, está noutras funções na cidade do Porto. É sinal que tem qualidade para poder exercer as suas funções. O Nuno Nascimento quer, não é? Queria mudar de registro. Mudar de registro. Agora é sério, não é? Agora é sério? De um jogo. Um jogo que conheci vendo em dezembro um programa de televisão, quando percebi que o Pacheco Pereira estava a oferecer um jogo aos colegas de debate que se chamava Quem Quer Ser Primeiro-Ministro. Pois bem, aqui é um jogo engraçado, que é uma versão do Jogo da Glória, com uma análise satírica da política. Envolve os 7 partidos portugueses e, portanto, aquilo tem perguntas e respostas que basicamente falam mal de todos, mas pior do Chega. Quer dizer, algum juízo se faz, não é tudo satírico, mas que é um jogo engraçado que tem até 7 jogadores, ou 7 peças, que representam cada um dos 7 partidos. E que tem um conjunto de regras muito idênticas às do Jogo da Glória, mas que tem uma regra que é a número 5, falávamos há pouco da regra número 5, na brincadeira, que diz, que explica quem começa a jogar. E esta regra curiosa diz, ipsis verbis, quem escolheu o Partido Socialista é o primeiro a jogar. Os socialistas são sempre favorecidos pelo sistema. O João Azevedo quer comentar como é que um jogo se lembrou de uma destas. O Dr. Nuno falou que os socialistas eram quê? Desculpa lá. Esse é o método de onde que favorece o sistema. É assim, quem escolher o Partido Socialista é o primeiro a jogar. Os socialistas... É a regra número 5 do jogo, quem quer ser Primeiro-Ministro. Okay. Ou seja, o primeiro a jogar para ser Primeiro-Ministro é o Partido Socialista. Sim, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que no plano da democracia isso não é um jogo que se encaixa... É brincadeira. Sim, não se encaixa nisso. Quer dizer, eu acho que quem quer ser Primeiro-Ministro tem que trabalhar muito e tem que provar muito para ser Primeiro-Ministro. Esse jogo é um jogo que... É um jogo, não é? É um jogo que não é um jogo que demonstra o conservadorismo das decisões políticas do sistema político em Portugal. E quando eu digo conservadorismo, não é um conservadorismo mau. É um conservadorismo de maturidade e de atingir a maturidade para que possa ser Primeiro-Ministro. É como ser Presidente da Câmara de um território. Não tem que ser um partido. Tem que ser um grupo de pessoas que possam estar apoiadas por um partido, por outros partidos, mas que justifiquem e que tenham muita força para poder fazer, que é o mais importante. Voltando à questão dos cuidados hospitalares, dá-lhe nota do seguinte. Urgências, infelizmente ainda por abrir, espero que possamos tê-las abertas, as novas urgências, nos próximos meses. Centro Ambulatório de Radioterapia, lançamento de concurso. Psiquiatria, investimento de 8.300.000 euros. Que vai ser dotado para que... Lançamento de concurso pela segunda vez ou terceira. Da psiquiatria, não. Uma placa não, psiquiatria. Do psiquiatria. Não, do oncológico, eu, como digo, eu na altura era Presidente de Câmara de Mangualde, não acompanhei de perto essa questão e dizer-lhe que, na altura, aquela placa é um erro político grave que não devia ter acontecido,
porque aquela placa só podia ter sido colocada quando houvesse naturalmente Coisas concretas, não? coisas concretas, quer dizer, não, é o que é, a verdade é esta, como o IP3, isto andar a atrasar, e se formos a uma série de coisas, bem, mas não é só no poder local, não é só no poder central, também olhamos para o parque de estacionamento da Capitão Silva Pereira, está fechado há meses, quer dizer, olhamos para as residências de estudantes nessa zona da Rua do Gonçalinho, como é que está a situação, como é que estão as coisas, olhamos para o mercado 2 de maio, já está o mercado 2 de maio, vamos ver quando é que termina, a central de caminhagem vamos ver quando é que termina. Bem, nós estamos aqui com um guião de investimentos locais que foram lançados, concursados em obra, e há aqui um atraso efetivo. Ainda há poucas semanas a Câmara Municipal de Viseu levou à reunião de Câmara a contração de um empréstimo excepcionado para colmatar trabalhos a mais relativamente àquilo que é o processo inflacionista que estamos a ter no país. Naturalmente que isso também representa que a Câmara Municipal sente, e as câmaras municipais sentem que o compromisso narrativo até à execução há aqui um desfazamento temporal e, portanto, o que eu acho é assim, nós não devemos estar a dizer que há atrasos de determinadas obras quando nós temos em nossa casa atrasos de obras. Tá bem, mas o cidadão comum pode dizer, pode julgar uma e outras, não é? Portanto, não, mas eu não estou a falar do cidadão comum. O cidadão comum deve o fazer. Deve o fazer, não é? Portanto, Nós somos cidadãos comuns. nós somos cidadãos comuns. Não, mas eu não estou a falar dos senhores. Excetuando o Jorge Adolfo, Que é membro da Assembleia Municipal. que é membro da Assembleia Municipal. Eu sou da regra número 5, do Pacheco Pereira. E então Jorge, tenho mas aqui agora, duas Jorge, questões, aquela pergunta que me falaste, que para entalar o João Azevedo. que talvez não sejam muito fáceis de responder. Uma delas pega ali numa afirmação que o Francisco há pouco referiu e num tema que é os ciclos e contraciclos. Não respondi isso. Eu recordo que o Dr. Ruas é eleito quando o PSD de Cavaco Silva estava num ciclo ascendente. Aliás, penso que já tinha sido a eleição da primeira maioria absoluta. 90, sim. E, portanto, o Dr. Ruas concorre contra o engenheiro Engrácia Carrilho e era quase um dado adquirido que o engenheiro Engrácia Carrilho ia ganhar, mas não ganhou, perdeu. E, portanto, o Dr. Ruas, que era, embora uma pessoa conhecida porque estava ligada à Segurança Social, mas não tinha, digamos, o prestígio que o engenheiro Engrácia Carrilho tinha de uma longa vida política que já vinha desde antes de 25 de Abril. E, portanto, em 89, o engenheiro perde num momento em que há uma mudança de ciclo e que se reflete a nível autárquico. O PSD penso que terá tido os maiores resultados autárquicos, se não foi nessa altura, foi em 91, por ali, quando há... Em 93, perdão. Portanto, quando termina esse mandato. E, portanto, agora estamos a assistir aqui... Portanto, isto liga-se um bocadinho com a nossa situação atual. Por um lado... Temos, ainda há pouco falámos aqui na questão do tal ciclo de vitórias do Partido Socialista e que, neste momento de algumas dificuldades, isso não será um entrave para as próximas eleições autárquicas. Mas um outro ponto, isto é a primeira questão que eu gostava que o João comentasse. A outra questão prende-se com a Viseu Marca, precisamente. Há pouco foram referidas algumas considerações elogiosas relativamente ao vereador. Eu gostava aqui de recordar aquilo que nos disse na conversa aqui há uns meses aqui connosco, o atual Presidente da Câmara, que numa crítica bastante explícita aos 15 milhões de euros que foram gastos assim de uma forma algo curiosa por um vereador que deixou uma marca. Eu pergunto se o Partido Socialista for governo aqui em Viseu, nas próximas eleições autárquicas, ou a partir das próximas eleições autárquicas, se vamos ter uma dinâmica cultural que recupera essa tradição de uma grande euforia cultural, sem gastar 15 milhões como foram gastos nos últimos tempos do mandato anterior. Eu não sei se são esses 15 milhões que foram gastos em eventos. Ninguém me consegue dizer se isso é verdade, se não consigo perceber. Aliás, se isso for verdade, os 15 milhões em eventos, então é um investimento absurdo.
É absurdo. Esses 15 milhões não foram gastos para Visomarca, foi no fundo total. Sim. Portanto, eu acho que é um número global, é uma caixa para a comunicação social, que é o que eu acho que foi, como objetivo foi isso. Portanto, eu não acredito, aliás, a Câmara Municipal de Viseu não dotava o orçamento, não tinha disponibilidade orçamental para que isso acontecesse. Aliás, posso dizer que nos últimos 15 meses, não sei, o Sr. Presidente da Câmara que tem que dizer isso, nos últimos 15 meses a Câmara Municipal de Viseu teve a autorização para contrair 12 milhões de euros de empréstimos entre os 20 e os 28 anos, ou seja, estamos a falar de empréstimo a médio e longo prazo. Estamos a falar nos últimos 15 meses, empréstimos para, se forem concretizados, estamos a falar de empréstimos para os próximos 20 a 28 anos. E, portanto, a gestão financeira, cada um tem a sua ideia de como ela deve ser feita. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Contas certas para poder baixar responsabilidades de endividamento, para poder, eventualmente, baixar custos de taxas, regulamentos e taxas que são à população, mas de uma forma que não seja populista. Porque é muito fácil baixar impostos e taxas e depois não ter a componente orçamental do município para poder acompanhar eventuais candidaturas a fundos comunitários para poder fazer a execução de investimentos que possam ser importantes neste território. Quanto à questão do ciclo político, olha, eu já passei por tantos ciclos políticos a ser candidato que eu acho que isso não é uma regra. Naturalmente que a capacidade de força política é importante, é preciso ser mantida, mas eu vou lhe dar um exemplo concreto. Eu fui Presidente da Câmara de Mangualde num governo liderado por Pedro Passos Coelho e não tenho nenhuma razão de queixa disso. Nenhuma razão de queixa do que aconteceu em termos daquilo que é o investimento público local no Concelho de Mangualde. E, portanto, aquilo que tem que ser avaliado é programas, conteúdos programáticos, como disse o Francisco Mendes da Silva, conteúdos, pessoas, equipas e candidaturas. E com um momento claro, quer dizer, nós não podemos também esquecer que a culpa é sempre do governo, sejam de que partido forem, a culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre das decisões regionais, intermunicipais, das supramunicipais, dos modelos de gestão regionais. Bem, então, há uma pessoa que já é 25 anos Presidente de Câmara, não tem o IP3, não tem o aeródromo consolidado, agora diz que perdeu o centro de estudos judiciários, não teve a universidade pública. Eu não estou a dizer que a culpa tenha sido do Presidente da Câmara. Em relação ao centro de estudos judiciários, eu não perdeu... Não, já lá vamos falar sobre... Mas vamos já falar... Mas vamos falar sobre isso. Eu não estou a dizer que a culpa tenha sido do Presidente da Câmara. Agora, mas o que é que foi feito para que isso acontecesse? Ou já nos esquecemos de que houve aqui também um momento em que houve uma consonância partidária entre o Governo e a Câmara de Viseu. Pelo menos em 3 momentos. Cavaco Silva, professor Cavaco Silva, Dr. Durão Barroso e Dr. Pedro Passos Coelho. Muito bem. Francisco. Quanto à questão do SES, eu depois gostaria também de falar sobre isso. Ok, já agora deixa aqui o João acabar. João, em relação ao SES. É mais uma questão de que a culpa é dos outros. É o passa-culpas. Quer dizer... Nós sabemos pela comunicação social que o Centro de Estudos Judiciários, a nova delegação do Centro de Estudos Judiciários foi para Vila do Conde. Do centro. Diga? Centros Judiciários do centro. Não sei. Não sei de que. É do norte? Eu não sei. E inicialmente estava previsto entre cidades da região centro e chegou-se a pensar em Coimbra, em Aveiro e em Viseu, creio eu. Não sei, ou seja, a partir daqui não sei os desenvolvimentos, mas sei que... Mas a única coisa que eu pergunto é o que é que foi feito, se sabia, o que é que foi feito para que o Centro de Estudos Judiciários viesse para Viseu? Qual foi o passo? Falou com o Primeiro-Ministro? Falou com o Ministro da Justiça? Falou com o Estado de Estado? Mas foi feita essa pergunta ao Dr. Luís? Nas reuniões de Câmara ou na Assembleia Municipal? Isso, o regulamento municipal é muito curto para podermos fazer um diálogo deste tipo. E, portanto, eu até gostava que esta forma de discutir pudesse ser feita no órgão municipal. Mas João Azevedo, enquanto deputado, o que é que o deputado João Azevedo, na Assembleia da República, fez por isso? Nós não sabíamos, vamos lá ser claros. O anúncio do Centro de Estudos Judiciários é feito pelo Governo. E agora, ai que dela rei, que vai para ali, que vai para Vila do Conde. Olha, eu pergunto, vão perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de Vila do Conde como é que ele conseguiu. Mas a culpa é sempre dos outros. Ele é do PS.
É de pé. Agora, aquela a regra número 5 do Nuno, volta-se a aplicar... Mas eu vou-lhe dar um exemplo concreto de serviços públicos em Viseu, num governo do PS, com uma Câmara liderada por Dr. Almeida Henriques. Foi o Instituto da Violência contra o Desporto. Sim, a autoridade. Autoridade. Veio para Viseu. Então, é um governo do PS e uma Câmara do PSD. Ainda bem. Qual é o mal? Ainda bem que foi assim. Agora, o que eu acho... Na altura havia uma ligação, João Paulo Rebelo, o secretário de Estado do Desporto, mas o que eu etc. acho que acontece, está bem, mas um era do PS, outro era do PSD. O que eu acho anormal é que a culpa é sempre dos outros. O que é que foi feito para que o Centro de Estudos Judiciários, essa delegação, que podia ter vindo para cá, e devia ter vindo para cá, não aconteceu? Porquê? O que é que foi feito para que isso acontecesse? Eu não sou Presidente da Câmara. Francisco. Bem, antes de mais, antes de mais, agora é sério, Francisco. Não é isso. Deixa-me dizer isto. Eu concordo com o João numa coisa. A pior coisa que nós podemos dizer das câmaras lideradas pelo Dr. Fernando Ruas, e podemos dizer coisas muito boas, mas é essa falta de proatividade na tentativa de captar investimento público e privado, e etc. Isso eu reconheço. Isso é verdade. E é um pouco triste, porque isso depois dá razão àquilo que nós aqui criticámos, eu pelo menos critiquei, que foi aquele cartaz que o João pôs à entrada de Lisboa. Porque eu percebo a lógica, mas é mais o subtexto que ali está, que é o subtexto que eu acho um pouco infeliz. Não infeliz da vossa parte, mas infeliz daquilo que diz sobre, se calhar, nós enquanto comunidade. Que é a ideia de que é melhor votarmos num Presidente da Câmara que seja coincidente com o Governo em termos partidários, porque isso nos trará mais benesses. E não devia ser assim. Não devia ser assim. E, de certa forma, a Câmara do PS... Não foi isso que eu quis dizer, Alta. Eu sei, mas estava lá esse subtexto. Eu não sei, eu não quis dizer isso. Eu vou ter mais força, pronto. Eu vou ter mais... E não é por acaso que é colocado, Mas isso foi uma ideia minha que eu tinha há alguns anos na cabeça. Mas agora... Marketing territorial. Eu não queria... Ok. Dessa perspectiva, eu não queria deixar, até porque nós não temos muito tempo, eu não queria deixar de desaproveitar o facto de termos aqui não só um deputado nacional, mas também um dirigente nacional do Partido Socialista. Certo. Porque o João é membro do Secretariado Nacional. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao João como é que ele vê esta... Fazendo um parênteses antes, reconheço que esta dinâmica suprapartidária que quer dar à sua personagem política... É inteligente, não é? Não só inteligente, quer dizer, eu não acho que seja... pode ser inteligente no futuro, num momento de contraciclo do PS. Eu acho que o que eu tentei dizer na minha primeira intervenção, /pergunta, era que eu acho que isso não era impeditivo de ter um programa claramente distintivo de quem está no poder agora. Porque eu acho que há, e nem sempre penso eu, comunidade política, ou melhor, a comunidade dos políticos de Viseu percebe o quão a sociedade civil viziense está à espera de coisas diferentes. Isso mesmo. Acho eu. E, portanto, quando se vê que, bem, o PS não quer dizer muito mal do Ruas ou do PSD, porque as pessoas até gostam de Ruas e do PSD, quer dizer, as pessoas também são adultas e... Eu vou dar o meu exemplo, se calhar estou a ser... Eu abstive-me porque me parecia tudo igual. É o meu caso. Não votei em nenhum partido da direita. Eu sou da direita, não votei em nenhum partido da direita. O PSD nunca votei, que acho que é um modelo de desenvolvimento insuficiente há muitos anos. Não ia votar em nenhum dos outros partidos da direita porque não tinham tração, quer dizer, não tinham tração. Por muito que me custasse, podia ter colocado a hipótese de votar no Partido Socialista, mas pareceu-me que estava mais preocupado em não afugentar o eleitorado típico do PSD do que tentar captar pessoas que gostassem de ter outra dinâmica na sociedade civil injetada pelo poder político. Mas, fora isso, é passado. Queria aproveitar o facto de ter aqui o dirigente nacional para lhe perguntar como é que vê esta crise ou estas crises sucessivas em que o PS está envolvido agora. Se acha que, e nota-se que há uma queda na opinião pública, algumas sondagens já começam a demonstrá-lo, designadamente
a confiança que as pessoas têm no Primeiro-Ministro. Se entende que isto é, como o Primeiro-Ministro disse no final do ano, um problema de casos e casinhos que só interessam à bolha mediática, ou se acha que é uma coisa com que o Primeiro-Ministro aparentemente já concorda, porque já começou a ter medo e dá sinais disso, que há de facto um problema de qualidade da democracia, de que estes casos e casinhos, a sua sucessão, traz um problema de confiança das pessoas na democracia. E o que é que acha que isto diz sobre as bases de recrutamento dos partidos, a capacidade das lideranças dos partidos e se calhar a falta de paciência para estar mais atento às pessoas que recrutam, e se acha que o PS está atento a estes problemas e se tocou a rebate para os tentar resolver? Eu acho que tocou a rebate. Ainda hoje foi anunciado pela Ministra da Presidência a agenda do território. Não acha que era um problema de casos e casinhos? Não, já lá vamos. Ainda hoje a Ministra Mariana Vieira da Silva anunciou o roteiro no território. Vai começar no Conselho de Ministros de quinta-feira em Castelo Branco e vão visitar todos os concelhos do distrito e, portanto, eu estou convencido que isso vai ser replicado em todo o território. E, portanto, a tal aliança que eu digo aqui também serve para o país. O Partido Socialista tem a obrigação e também tem o ónus. Tem a obrigação de criar alianças com as atividades, com todas as partes do setor social, tem que criar alianças com os setores de atividade. Não pode só querer criar alianças com os partidos. E os partidos não podem só criar alianças com os partidos. Ou seja, eu acho que o Partido Socialista tem que ir à procura dessa aliança novamente, porque teve-a há um ano atrás. Ainda não passou um ano. E tem o ónus de não a fazer. Se não conseguir fazer, tem esse ónus. Ou seja, o que eu digo é, nós temos que estar de costas viradas para o Partido Socialista no bom sentido, ou seja, costas viradas porque o partido tem que estar atrás de nós, a empurrar-nos, mas temos que ir de olhos fixados no cidadão e na sociedade civil. E eu acho que António Costa tem essa preocupação. É bem dito que António Costa teve uma governança muito pesada com a questão do Covid, com a questão da guerra, com o processo inflacionista que estamos a passar, que já passamos e estamos a passar. Tem sido momentos muito duros. Aliás, se nós andarmos lá para trás, todos nós sabemos o que é que se dizia na projeção macroeconómica, o que é que iria acontecer no ciclo pós-Troika e que iria acontecer novamente, ou iríamos ter problemas a nível económico no país, na Europa e no mundo. Isto está a acontecer. Relativamente à questão dos casos e casinhos, naturalmente que eu, sendo cidadão, autarca, deputado da Assembleia da República, dirigente nacional do Partido Socialista, do Secretariado Nacional do Partido Socialista, naturalmente que não me sinto bem em ver situações que estão a acontecer ou que têm acontecido e que, de alguma forma, penalizam toda a classe política. Toda a classe política. Hoje, nós estamos a passar por uma fase de populismo em que é fácil dizer que são todos iguais. Não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Os advogados não são todos iguais, os empresários não são todos iguais, os professores não são todos iguais, os médicos não são todos iguais, os carpinteiros não são todos iguais. Certo. O que eu estou a dizer é que é o que é. E, portanto, o que está a acontecer é que pessoas com determinadas responsabilidades governativas tiveram vários problemas e tanto é que houve demissões no governo. O António Costa é uma pessoa que tem, além de tudo mais, a capacidade de poder decidir e liderar um projeto político quase como ninguém. O António Costa, se fechar o mandato em 2026, é o primeiro-ministro com mais tempo de exercício e é o cidadão com mais nomeações isso mesmo no governo. Eles chegam à maioria absoluta, e normalmente a maioria absoluta é o início de um ciclo. Esta parece que começámos em final de ciclo, ou seja, é a primeira maioria absoluta depois de dois mandatos. É verdade.
E parece que a dinâmica natural dos ciclos, parece que a dinâmica natural dos ciclos políticos é mais forte que a dinâmica natural das maiorias absolutas, por todas as outras maiorias absolutas. Ou seja, isto parece que ele está cansado. Parece que mesmo quando é para escolher os membros do governo, ele delega de tal maneira, nem quer saber, e depois nem sequer tem a presença de espírito, é a minha opinião, nem sequer tem a presença de espírito. Quando os factos são conhecidos, porque ele quando vem com a questão do questionário, o questionário não o impediria de fazer aquilo que ele fez. Ou melhor, não foi por não haver o questionário que ele fez o que fez, designadamente, estando a defender a secretária de Estado da Agricultura, quando ela já estava cá fora a ser demitida, entre aspas, pelo Presidente da República. Continua a dizer coisas... Nessa matéria, quer dizer, disse nas outras, quer dizer. Sim, está bem, mas quer disse o que sabia. Certo, mas quando já se sabia tudo, ou seja, reformulando, quando já se sabia aquilo que levou à admissão dela ou do secretário de Estado, Miguel Alves, etc., ele ainda continuava a defendê-los. Só quando percebeu que era completamente implausível que eles continuassem por causa da pressão pública é que ele os retirou. E eu acho que isso também resulta, não só, mas também de algum cansaço. De algum... Sim, natural. Da própria dinâmica do ciclo. Nós temos que terminar, João Azevedo. Relativamente ao António Costa, eu quero dizer uma coisa. E falo por mim, pela relação que eu vejo que tenho com o secretário-geral do Partido Socialista, eu vejo sempre vitaminado no bom sentido. Está sempre despertado para ir para a defesa dos interesses do país e das portuguesas e dos portugueses. Eu não o sinto cansado. Agora, naturalmente, que ele tem que ter momentos mais difíceis, mais de tensão, porque a cadência de problemas tem sido muito... Ele estava um pouco sozinho na liderança do governo. Não faltava... Isso é fácil dizer, sabe porquê? É fácil dizer, não é dizer para si, não é fácil dizer isso assim, é fácil dizer porque... Se calhar, parece mesmo. Porque o António Costa não tem um Jorge Coelho. Quer dizer, não tem um Jorge Coelho que faria... Só do Jorge Coelho. Que faria o alicerce... E não devia ter. Se calhar a característica dos governos também é diferente. Os tempos são outros. O Jorge Coelho faria... faz uma falta imensa a todos nós, pessoal e politicamente. Mas o Jorge Coelho hoje, se estivesse vivo, estaria a fazer as alianças com o setor social. Desde os mais ortodoxos aos menos ortodoxos, aos que mais atacam o governo e aos que menos atacam o governo. Há aqueles que estão mais distantes e há aqueles que estão mais próximos. E é preciso que o António Costa tenha essas pessoas para o fazer. João Azevedo, a produção está-me a apertar para terminar o programa. Eu tenho uma última pergunta difícil, já lhe deram o questionário das 36 perguntas para ela? Não deram. Convém começar a olhar para isso? Não. Pode acontecer. Não. Já não sobra muita gente. O Jorge Adolfo já ficou fora. Não. Eu estou fixado e naturalmente e com o objetivo claro de poder demonstrar aos vizinhenses e às vizinhenses que pode haver aqui um programa e um projeto político alternativo e não é fazer só por ser alternativo, por ser mau ou por... Ouça, a situação mais confortável para mim, há bocado o Francisco Mendes da Silva assim o referiu, o Dr. Francisco Mendes da Silva, era que a confiança, que a coisa mais fácil para mim era, depois de ter ido a eleições e ter tido o melhor resultado desde sempre, de termos ganho as eleições e não ganhámos. Portanto, eu perdi as eleições. E de termos ganho as eleições legislativas pela primeira vez no dia 30 de janeiro de 2022, a coisa mais fácil é agora ter aqui 2 anos e meio, 3 anos, assim mais tranquilo, não consigo. Eu acho que Viseu merece ter uma alternativa política para poder liderar um dia o Conselho de Viseu. Bem, chegamos ao final de mais um 2 mais 2 não são 4. Queria aqui agradecer a presença do nosso deputado e vereador João Azevedo e é sempre um prazer conversar e, portanto, voltaremos a tê-lo aqui para uma nova rodada de conversa. Queria agradecer ao Francisco Mendes da Silva, ao Nuno Nascimento e ao Jorge Adolfo a vossa presença aqui connosco. Muito obrigado a todos. Até ao próximo programa.